Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Bem, vamos fazer aqui uma revisão sobre MCU. Então, vamos aqui para nossa aula, que a nossa primeira questão ela diz o seguinte, ó. Em uma bicicleta que se movimenta com velocidade constante, considere no ponto A, na periferia da catraca, é a parte daqui, né? Vou colocar aqui, ó, parte da catraca. E ele fala pra gente o ponto B seria na roda de trás, tá? Na roda de trás. Ponto B. Então, se você observar o seguinte, ó, que a catraca e a roda traseira, ela formam um sistema de transmissão. Esse sistema de transmissão nós chamamos de sistema de transmissão por eixo, onde você tem em comum. Eita, essa minha conferência não tá legal. Vou tentar fazer outra aqui, ó. Mais ou menos isso. Então, nesse sistema aqui de transmissão por eixo, onde você vai ter uma situação que nós comentamos com você em sala de aula, chamado de WTF, onde você vai ter três igualdades. Tudo que tiver relacionado a giro, rotação, período e frequência, que são ciclos de repetições, vai ser tudo igual. Tanto para a roda, tanto para a catraca. O que é legal aqui é você entender o seguinte: das cinco grandezas estudadas, você tem a velocidade e a aceleração. Aquele que tiver maior raio vai ter maior velocidade e também vai ter maior aceleração centrípeta, tá? Ou seja, aquele que tiver maior raio, no caso seria da roda e a catraca, aquele que tiver maior raio, nesse caso, vai ter maior velocidade e maior aceleração centrípeta. Então, com isso, vamos para nossas afirmativas. E o seguinte, ó, a velocidade escalar de A e B é igual. Galera, só vai ser igual se o sistema for de polias, ok? Correia, enfim. A velocidade do A, velocidade angular, que é a velocidade de rotação, é igual à velocidade angular de B? Exatamente. Lembra que aqui você tem três igualdades, tá bom? O período de A é igual a de B? Exatamente, ó. Períodos serão, nesse caso, iguais. Que vai me dar 2 e 3, letra E, a nossa alternativa, tá bom? Letra E, aí do seu material. Questão 2, uma questão do Enem. Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira construída de 4 polias. Bem, o texto ele vai mostrando para você a explicação. Deixo logo na situação objetiva. A ideia dessa lixadeira ela vai se deslocar do ponto A até o ponto B, onde você tem essas 4 polias, elas vão se comunicando entre si para deslocar o nosso amiguinho do ponto A, que seria essa madeira, para deslocar do lado direito, ou seja, de A para B, aí da sua tela. Ele quer saber qual é a constituição das polias em relação ao seu giro. Se ela vai girar no sentido horário, se vai girar no sentido anti-horário, se vão girar no mesmo sentido, enfim, essa é a pergunta. Lembrando que as polias de cima, se você observar, para deslocar do ponto A ao ponto B, elas precisam girar nesse sentido, ó, as polias de cima. Então a polia 1 e 2 vão girar no sentido anti-horário, que é aquela contra o relógio. Enquanto que as polias 3 e 4, para deslocar o ponto A para o ponto B, elas vão girar nesse sentido aqui, ó. Sentido horário para empurrar o sistema para ele se deslocar do ponto A ao ponto B. Então, 3 e 4 vão girar no sentido horário, que é aquele sentido do relógio, tá? Sentido horário. Só tirar aqui meu vídeo. Pronto. Você vai escutar só minha voz agora. Então, vamos à descrição que melhor vai descrever a situação. Vamos lá. 1 e 2 no sentido horário e 3 e 4 no sentido anti-horário. Não, é o contrário. 1 e 2 no sentido anti-horário e 3 e 4 no sentido horário. Letra C, a nossa alternativa. Ó, questão que já cai no Enem, de vez em quando vem MCU aí no seu Enem, tá bom? Questão 3. FAP. 2 pontos, aí B citou C respectivamente. Aqui, novamente, sistema de eixo.
Sistema de eixo tem aquelas igualdades onde nós comentamos com você que seria o WTF. Então, como você tem o WTF, que você tem três igualdades, e quem tiver maior raio, vai ter o quê, professor? Maior velocidade, maior aceleração centrípeta. Então, as afirmativas que vão corresponder a isso, vamos lá. Período, não, os períodos são iguais. Vai embora a letra A. B, a frequência do movimento A é maior do que a do B? Isso é um sistema de eixo, nada a ver. Temos três igualdades. 3. A velocidade angular do movimento A é maior que a de B? Galera, isso só vai acontecer em contato e vai acontecer somente em correia. Menor raio vai dizer que vai dar maior velocidade de rotação, tá bom? D, as velocidades angulares A e B são iguais? Exatamente, a nossa letra D. E letra E, as velocidades lineares A e B têm a mesma intensidade? Isso só vai acontecer em correias ou sistema de contato, onde você tem aquele método chamado o wave. Não sei se vocês lembram desse wave. Aquele que tiver menor raio vai ter maior rotação, maior aceleração centrípeta e maior frequência, tá bom? Sistema de polias tem essa relação. Questão 4, uma questão de cálculo. Cuidado, Enem, anemômetros. Como hoje você tem dispositivos que vão se comunicar, mas imagine que ele conte uma história para você como essa ideia da questão. Ele diz o seguinte, ó. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. Hoje, como nós comentamos, não precisa que nós temos computadores e radares que utilizam esse método. A sua construção mais conhecida é a proposta de Robinson, em 1846, que consiste em um rotor de 4 conchas hemisféricas presas por artes, conforme figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. O anemômetro, em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é de 25 centímetros. E um dia cuja velocidade do vento é de 18 km por hora, teria uma frequência de rotação D. Então, ele quer aqui a nossa frequência de rotação. Ele fala aqui para você, tá? Vamos à fórmula. Quando você tem a velocidade, você pode combinar essa velocidade, que é dos... Perdão, essa velocidade, que é a velocidade angular, vezes o raio. E quando você relaciona a rotação, que é a velocidade angular, com a frequência, a gente pode relacionar com essa fórmula. Fazendo a substituição, nós teremos o seguinte, que essa velocidade vai ser 2πf vezes o raio. Repara que tudo isso ele forneceu para a gente. Forneceu a velocidade, que é 18 km por hora. Forneceu o valor de π, ele falou para a gente usar o aproximadamente 3, que é a frequência e que é o raio. E esse raio, ele está em centímetros. Isso aqui vai dar 0,25 de metro ou 1/4 de metro. Você vai entender por que nós colocamos em formato de fração. Então, fazendo a substituição, nós teremos o seguinte, ó, na nossa fórmula. Teremos que velocidade é 5, igual 2, que é da fórmula, vezes o π, que ele falou que é 3, vezes a frequência, o que ele quer, vezes o rádio, que é 1/4. É aqui que é a sacada que eu falei para vocês. A gente pode pegar esse 4 que está dividindo, passar multiplicando por cima do membro. Então, nós temos o seguinte, 5 vezes 4, igual, de uma vez 3 vai me dar 6, F. Aqui vai dar 20, dividido, pego 6, passo dividindo. Então, 20 dividido por 6, igual a F. 20 por 6, isso aqui vai me dar 3,3 Hz, que é a unidade de frequência, tá? Agora, imagine que ele quer calcular em RPM, que é rotação por minuto. Basta você pegar o 3,3 e multiplicar por 60. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós teremos o seguinte, que vai me dar aproximadamente 3,3 vezes 60, 198 RPM, que é a rotação por minuto. Então, galera, essa foi a nossa revisão para você de MCU, a aplicação de sistema de transmissão. Cuidado, correia, contato,
Lembra que você tem ali o método do wave, tá? Menor raio vai ter sempre maior velocidade angular, maior frequência, maior, maior aceleração centrípeta. E o maior raio, esse é menor. O maior raio vai ter maior período. Isso acontece tanto no sistema de contato e sistema de correias. Aí você tem que ficar atento no sistema de eixo, onde você vai ter três igualdades, que é aquele método que a gente comentou com você, que é o WTF. Três igualdades. E aquele que tiver maior raio vai ter sempre maior velocidade e maior aceleração centrípeta, ok? Então, galera, essa foi a nossa revisão para você, uma revisão de 10 minutos sobre MCU. Então, fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.